Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meninas, agora nós iremos dar início à finalização do nosso conteúdo, certo? Então, são vídeos rápidos, pequenos, só para a gente estar finalizando e vocês tendo um conhecimento a respeito desses tipos de alimentos que nós consideramos alimentos funcionais. Então, a alimentação, né, ela está diretamente relacionada à saúde. Isso nós já vimos desde o início da nossa disciplina. Então, a alimentação e a nutrição, elas constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde, porque a gente sabe com hábitos alimentares corretos, saudáveis, a saúde ela vai estar protegida, evitando assim o aparecimento de doenças evitáveis, né, através da alimentação. E disso vai estar possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e do desenvolvimento humano, com qualidade de vida e com cidadania. Então, aqui nós temos uma pirâmide de alimentos, né? Onde ela traz as quantidades que são indicadas para a alimentação de cada pessoa, certo? Então, a gente vê na base da pirâmide que são os alimentos que mais devem ser consumidos e o ápice, né, a pontinha da pirâmide, aqueles alimentos que devem ser consumidos em quantidades menores. Então, os alimentos funcionais, né, são todos aqueles alimentos que, além de ter as funções de nutrir o organismo, de fornecer nutrientes específicos, eles vão ter uma ou mais substâncias que vão auxiliar, né, no organismo, no funcionamento dos mecanismos fisiológicos e vão ser benéficos à saúde. Então, vão estar auxiliando e na redução e na prevenção de diversas doenças. Então, alguns dos alimentos funcionais eu não trouxe todos, existem muitos, mas alguns foram trazidos aqui para vocês. Então, dentre esses alimentos funcionais, nós temos a aveia. Então, a aveia, ela é um tipo de cereal, né, que ela vai ajudar a diminuir o colesterol ruim, ou seja, o LDL, vai ajudar a melhorar a prisão de ventre, porque ela tem bastante fibra, então ela vai fazer com que a fibra, a gente viu que ela é responsável por auxiliar no processo da motilidade intestinal. Então, ela vai pegar aquelas fezes que estão ali, vai se ligar a ela e vai facilitar a sua saída. Então, vai melhorar muito o organismo, protegendo e evitando o aparecimento do risco, né, para o câncer de intestino, devido àquelas fezes petrificadas que ficam naquele canal. E a quantidade que é recomendada para o uso da aveia são 3 colheres de sopa por dia, né, de farelo de aveia, que já é aquele maiorzinho, e 4 colheres de sopa, né, de aveia, já aquele o pozinho. O alho ele é um tipo de legume que ele é muito, né, muito importante para a saúde. Ele é antibactericida, então ele é também utilizado além na cozinha para tempero, para, né, melhorar o sabor dos alimentos. Eles têm as suas propriedades medicinais. Então, o alho, ele, além disso, ele auxilia na redução da pressão arterial, protege o coração ao diminuir taxas de colesterol ruim, então ele abaixa o LDL, aumenta o colesterol bom, que é o HDL. Então, várias outras pesquisas também indicam que ele pode estar ajudando na prevenção de tumores malignos, principalmente por conta dessa sua ação bactericida, né? E a quantidade recomendada seria de um dente, né, por dia, para diminuir o colesterol e a pressão arterial. Então, isso daí, no caso, gente, fosse a ingestão dele, tá? Não ele para preparar os alimentos. Então, não significa que a recomendação do alho é um dente por dia, que você vai temperar a comida inteira apenas com um dente, tá bom? Aí é para ingestão dele puro, né? Apesar de que a gente sabe que ele tem um gosto um pouco ácido, que é complicado de você estar fazendo a ingestão assim, puro, né? Mastigando. O azeite de oliva, então o azeite de oliva ele é o queridinho que está no momento, junto com o óleo de coco, conquistando as pessoas, principalmente quando a gente fala em dieta para restrição de gorduras, para emagrecimento.
Então, o azeite de oliva, nele tem aquele, a gente viu, os lipídios, e eles são lipídios que são considerados insaturados, porque eles em alta temperatura eles não liberam toxinas que vão fazer mal ao organismo. Então, o azeite de oliva, ele vai auxiliar na redução do LDL, que é do colesterol ruim, por isso que é indicado que ele seja consumido no lugar de outros óleos, como óleo de soja, óleo de girassol. Sua ingestão no lugar da margarina ou manteiga pode reduzir até 40% de risco às doenças do coração. Então, ele protege muito, a gente fala a função cardiovascular. Então, ele é muito importante ser utilizado substituindo óleos, manteigas e afins. Deve-se substituir a manteiga e a margarina pelo azeite de oliva e procure o extra virgem. Por quê? Porque o extra virgem é aquele que ele foi mais trabalhado, ou seja, ele foi extremamente, refinadinho, então ele está mais puro em sua essência. E então ele vai causar menos malefícios, porque não vai conter determinadas substâncias que quando entrar em contato com a temperatura alta possa estar oxidando. Use-se com o pão, biscoito, inhame, aipim, cuscuz, saladas, sopas e etc. Então, o uso ele é de larga escala, você pode usar como for. Apesar de que ele não tem um gosto tão, pelo menos na minha opinião, tão bom quanto o da manteiga. Ainda para mim é difícil substituir o azeite para fazer um ovo do que utilizar manteiga. E a quantidade recomendada é 1 colher de sopa. Então, não é porque ele é um óleo bom que a gente vai também estar consumindo em excesso, porque senão não está adiantando. A gente vai estar fazendo com que aquele óleo seja em grande quantidade no organismo e aí o efeito, que é para ser benéfico, vai ser reverso. Os alimentos, outros, nós temos a castanha do Pará, assim como a noz, o pistache, a amêndoa, eles também auxiliam na prevenção de problemas cardíacos, porque eles também são ricos em gorduras boas, que são as gorduras insaturadas. Então, a gente tem esse tipo de gorduras, eles auxiliam na redução do colesterol ruim e aumentam o colesterol bom. Vai rica em selênio, o mineral mais presente em 300 enzimas do organismo, então ele dá um aporte nutricional muito bom, principalmente para que essas enzimas, que são responsáveis pelas funções orgânicas do nosso corpo, elas estejam completas. E a quantidade que é recomendada é 1 unidade por dia. O chá verde, então a gente vê muito hoje em dia a questão do chá verde para o emagrecimento. Então as pessoas às vezes deixam de consumir determinados alimentos para fazer o uso do chá verde para poder estar emagrecendo, porque ele é um chá diurético, Então faz com que a pessoa faça muito xixi. Então dessa forma a pessoa vai estar eliminando aquela quantidade de água, retenção hídrica que está ali presente. Porém, ele não deve ser consumido em excesso, principalmente por conta que ele tem cafeína na sua composição, pode estar alterando outros sistemas do organismo. Então, ele vai estar auxiliando na prevenção de tumores malignos, além de retardar o envelhecimento, devido ter em sua composição nutrientes antioxidantes. Estudos indicam que pode diminuir as doenças do coração, prevenir pedra no rim e auxiliar no tratamento da obesidade, por conta dessas suas características diuréticas. Quantidade recomendada de 4 a 6 xícaras por dia, então para reduzir o risco de gastrite e de câncer no esôfago. Então, as frutas e as verduras também são considerados alimentos funcionais, porque a gente sabe que a infinidade de nutrientes e de substâncias, que são encontradas nas frutas e nos legumes são infinitas. Então, elas vão ajudar a prevenir diversos tipos de cânceres por conta da sua composição, tanto de minerais quanto de vitaminas. O consumo regular de frutas e verduras variam, e auxiliam na redução de doenças cardíacas, de pressão sanguínea, além de evitar doenças como catarata. É a 4ª causa de morte no mundo o baixo consumo de frutas e verduras, porque é nesses tipos de alimentos que estão presentes a maior parte das vitaminas. Então, quando a pessoa, é decorrente de uma avitaminose, por conta da falta da ingestão de vitaminas. E a quantidade recomendada é de 3 a 5 frutas por dia e pelo menos 3 tipos de verdura diferentes. Então, quem é que consegue comer 5 tipos de frutas diferentes por dia? Não é você comer, hoje eu vou comer 5 porções e vou comer banana em todas. Não é assim, de manhã você vai comer uma banana, depois do almoço você chupa melancia, de tarde você chupa uma tangerina, a boquinha da noite uma ameixa. Então, assim, variar, ter a quantidade maior de frutas possíveis durante o dia.
Os peixes, né? Então, os peixes a gente sabe que eles são os queridinhos quando a gente fala em ômega 3, por conta, né, dessa proteção para o coração, porque eles contêm, né, o ômega 3, que é um tipo de óleo, de lipídio, que auxilia nessa redução do colesterol ruim, do LDL, e aumenta o colesterol bom. Então, ele está presente na sardinha, no salmão, no atum, cavalo e bacalhau. E eles previnem infartos e derrames por conta dessa sua composição, né, desse tipo de óleo, diminuir os riscos cardiovasculares. Podem reduzir dores de artrite, melhorar a depressão e proteger o cérebro contra doenças como Alzheimer. E a quantidade recomendada, né, 180 gramas, né, por semana, para reduzir o risco de coração. Então, não é para que a pessoa passe comendo peixe todos os dias. Ah, mas eu não gosto de comer peixe todo dia. Quando é Semana Santa mesmo, eu como peixe quinta, sexta e sábado e já tô agoniada de tanto comer peixe. Mas, tipo, a gente come carne todos os dias, frango. Por que não, né, tá inserindo na nossa alimentação também o peixe, devido à sua grande funcionalidade para a saúde. Substituir a carne 2 a 3 vezes por semana. Pode-se fazer cozido, assado ou grelhado. Frituras e moquecas inativam o efeito protetor, porque, né, a gente vai estar fritando aquele alimento, então a gente vai estar colocando ele em uma temperatura muito elevada, fazendo com que aqueles nutrientes eles se dissolvam, né, desature por conta da temperatura. Então não tá adiantando, e a quantidade de óleos que a gente coloca, azeite de dendê nas moquecas, fazem com que ele perca a sua funcionalidade. A soja, gente, a soja ela é um tipo de alimento, que também é um alimento considerado um alimento funcional, e o seu consumo regular ele pode estar diminuindo os níveis de colesterol, né, do LDL, colesterol ruim, vai estar ajudando a reduzir o risco de doenças no coração, ajudando a regular também o intestino, pode amenizar incômodos da menopausa, prevenir o câncer de mama e de colo. E a quantidade que ela é recomendada é de 150 gramas de grão de soja por dia, ou seja, uma xícara de chá. O tomate, então a gente sabe que o tomate está presente quase em todas as nossas refeições, né? É um alimento que é bem aceitável pela população, de baixo custo, a depender da época. Então o tomate ele auxilia na prevenção do câncer de próstata, e a sua quantidade recomendada é de 1,5 colher de sopa de molho de tomate. Porém, gente, esse molho de tomate é um molho natural, tá? Não é aquele molho que a gente compra industrializado no supermercado, que é cheio de açúcares, de aditivos, de conservantes, acidulantes para manter sabor, evitar que ele estrague na prateleira. Então, é indicado que você faça o seu próprio molho de tomate. Então, existem receitas inúmeras na internet, muito fáceis e saudáveis de se fazer. Então, eu faço um molho de tomate, compro um tomatezinho vermelhinho bem maduro, bato no liquidificador com cebola, coentro, alho, boto um fiozinho de azeite e uma pitadinha de sal. Fica perfeito. Você pode congelar as porções e tirar aos pouquinhos para poder fazer a alimentação. Fica muito mais gostoso do que quando a gente faz algum tipo de preparo com o extrato de tomate, né, industrializado. E outros alimentos que contêm fontes de licopeno, que é, né, um tipo de nutriente presente no tomate, ele está presente também na melancia, na goiaba, no mamão e no caqui. A uva vermelha, então a uva vermelha é muito queridinha, principalmente se for aquela que ela é, né, sem semente, bem docinha, bem característica aqui da nossa região, do Vale do São Francisco, e a gente sabe do preparo do vinho, né? Então a substância presente na uva é uma substância chamada de resveratrol, que é presente no vinho tinto, no seco ou no suave, e que sejam de uva vermelha, né? Então, quando a gente fala de vinho tinto, e ajuda a aumentar o colesterol bom, evita o acúmulo de gordura nas artérias, prevenindo doenças do coração. Então, a quantidade indicada não é porque você vai tomar uma garrafa de vinho todos os dias, não é assim. Então, você tem que tomar pelo menos uma taça de vinho por dia, então auxilia nessa proteção do coração, reduzir o colesterol, ou então o suco de uva, aquele suco de uva integral, né? Você pode também estar fazendo com a fruta, ou você compra aquele integral que ele não tem conservante, não tem açúcares em sua composição, ele é extremamente natural e também é muito gostoso.
vai estar auxiliando, né, diminuindo o colesterol, ajudando nessa proteção cardíaca. A obesidade, né? Então, vamos falar um pouco a respeito da obesidade como uma doença inflamatória. A obesidade, ela é uma doença de causa multifatorial, né? Ou seja, inúmeros fatores podem estar desenvolvendo a obesidade, desde uma alimentação inadequada até algum tipo de patologia por trás. E são vários fatores que estão envolvidos, tanto genéticos e desequilíbrios nutricionais. Sabe-se que apenas 30% da influência para o desenvolvimento da obesidade são fatores genéticos, em que indivíduos têm uma tendência e vai estar, né, aumentando esse peso. Porém, a quantidade da obesidade, em sua maior parte, ela vai ser devida a fatores ambientais. Então, devido ao quê? A alimentação inadequada, o sedentarismo, a deficiência de micronutrientes que vão auxiliar nessa perda, né, de gordura. Então, dessa forma, as alterações nutricionais, elas vão estar promovendo modificações metabólicas no organismo, que junto com o excesso de peso, né, de gordura, vai o quê? Aumentar a produção e o depósito de gordura, diminuindo aquela queima, a eliminação, e vai aumentar as células de gordura, né, os adipócitos, vai diminuir a queima, né, a termogênese, diminuir a massa magra, aumentar o consumo, porque a pessoa ela vai precisar, né, de se alimentar mais e levar várias consequências, né, ao coração e aos demais órgãos do corpo devido à obesidade. Então, como a gente pode ter uma dieta anti-inflamatória, né? Então, uma dieta anti-inflamatória, ela consiste em quê? Em incluir na nossa alimentação, né, alimentos que sejam ricos, né, em propriedades funcionais e com nutrientes antioxidantes, proteínas de qualidade, ou seja, peixe, um franguinho mais magro, uma carne magra, carboidratos de baixo índice glicêmico, então a gente viu a respeito disso, gorduras insaturadas. Então, tudo isso vai estar o quê? Fazendo com que o nosso organismo ele fique mais leve, que ele desinflame e assim, né, consequência disso, a gente possa ter um emagrecimento saudável e tranquilo. Então, o consumo excessivo de carboidratos de alto índice glicêmico, como farinhas refinadas, açúcares de mesa, geram bastante inflamação celular. São digeridos com rapidez e se convertem rapidamente em açúcar na corrente sanguínea. E vai o quê? Liberar quantidades altas de insulina pelo pâncreas, a fim de controlar o excesso de açúcar lançado no sangue e que gera uma sobrecarga metabólica e vai predispor o acúmulo de gordura corporal. Então, a respeito disso aqui a gente já viu, né, do consumo de carboidratos, como que apresenta, né, a liberação de insulina, e você já compreende a respeito disso. Então, quanto menos alimentos que são inflamatórios a gente consumir, melhor vai ser para o nosso organismo. Aqui era a pirâmide, né, de alimentos que eram indicados para serem consumidos, né? Os alimentos anti-inflamatórios: gengibre, o alecrim com alho, o peixe, abacate, a uva. E os alimentos e humor. Então, a gente sabe que existem alguns alimentos que eles podem estar alterando o nosso humor, ou para, né, um humor mau humor ou para um bom humor. Então, a cafeína. Então, existem pessoas que se não tomam café durante o dia, ficam extremamente estressadas, sentem dor de cabeça, porque ela causa uma dependência. E a cafeína, em excesso, ela produz um boost de energia, ou seja, aumenta o alerta. Então, acordei com bastante sono hoje, vou tomar bastante café para que eu consiga ficar esperto. Então, isso pode acontecer em algumas pessoas e principalmente para aumentar em estado de alerta. Mas algumas outras pessoas, o organismo já está tão acostumado com apresentar cafeína que esse efeito é contrário. Tem gente que diz, eu tomo café para dormir e não altera o meu sono. Porque já o organismo já está tão acostumado com aquela substância que ela precisa de doses muito altas para poder fazer efeito. Então, ela causa uma dependência física e psicológica. Ela opera por mecanismos similares a anfetaminas e a cocaína, agindo nos receptores do sistema nervoso central. Então, seus efeitos, contudo, são mais fracos, mas eles atuam da mesma forma do que essas drogas opioides. Então, o importante que o efeito tem sobre a cafeína é sobre o sono. Então, algumas pessoas referem dor de cabeça quando não consumem. Eu mesmo,
fui uma pessoa extremamente viciada em café. Eu vou dizer assim, que não que eu seja ainda viciada em café, mas eu gosto muito. Eu tomo todos os dias. Pelo menos de manhã agora eu tomo uma xícara de café. Antes eu tomava de manhã 2 xícaras, após o almoço outra xícara, de tarde 2 xícaras e de noite mais 2 xícaras. Então eu era muito viciada em café. Eu gosto muito do sabor. Mas agora, né, devido a cuidar mais da saúde, da alimentação, então eu restringi apenas uma xícara por dia, pois quando eu tirei abruptamente o café da minha vida, eu sentia crises de enxaqueca muito forte, né, por conta da cafeína. Então eu, né, decidi pelo menos uma xícara por dia para poder estar auxiliando. Então, às vezes eu não tomo café durante o dia, eu sinto dor de cabeça, mas muitas vezes não está associada. Só que eu já uso de prevenção. Então, o álcool também é um outro tipo de substância, que é um agente depressivo do sistema nervoso central. Os seus efeitos no álcool são percebidos em 2 períodos, um que estimula e outro que deprime. Então, observem pessoas que fazem um consumo excessivo de álcool, ou seja, hoje eu vou beber até cair. Então, aquela pessoa, ela bebe, 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 ele atinge um pico. Naquele momento do pico é o momento que a pessoa sente o quê? Uma euforia, aquela agitação, animação. Então, ela continua fazendo, consumindo álcool, consumindo. E quando daqui um tempo, ela já faz o quê? Deprime aquele sistema nervoso. Então, ela já fica mais deprimida, já dá sono, já dá aquela sensação de embriaguez, fazendo com que o nível, né, de consciência da pessoa diminua. Os efeitos do uso prolongado do álcool são doenças do fígado, né, como cirrose, coração e no sistema digestivo. Além disso, o uso crônico e abusivo do álcool acarreta perda de apetite, deficiências vitamínicas, impotência sexual ou irregularidades do ciclo menstrual. Ficar muito tempo sem comer vai reduzir os níveis de glicose, o que pode afetar negativamente o humor. Então, a gente vê que quando passa muito tempo sem comer, a gente já fecha, né, o bico, fica de mau humor, fica chateado. Por quê? Porque isso vai estar interferindo, né, no humor devido a glicose estar baixa. Por quê, gente? O nosso cérebro, ele utiliza, né, a glicose para poder produzir energia. Então, ele não consegue utilizar outro nutriente para poder produzir energia. Ele precisa da glicose. Então, quando tem essa baixa, o cérebro ele vai nitidamente já sentir essa necessidade. Então, o ideal é que para o bom humor a gente se alimente de 6 vezes ao dia, café da manhã, lanche, almoço, jantar e ceia, para que a gente não passe longos períodos sem se alimentar e esse cérebro, né, ele sinta essa necessidade desse tipo de substância.